A Europa está prestes a dar um golpe estratégico nos Estados Unidos, enquanto Zelensky responde à pergunta que não quer calar: será possível recuperar os territórios pela força? E, do outro lado, os russos são instados a não abandonar a visão de uma Rússia do futuro. As notícias mais quentes e decisivas do momento estão aqui, e esta semana promete ser de virada. Líderes globais entram em águas turbulentas, com a reunião entre Trump e Putin se aproximando e os europeus, mais uma vez, deixados de fora. Enquanto isso, a Ucrânia pressiona Washington para não cometer um erro que possa custar caro. E as mudanças não param por aí. O ex-presidente Poroshenko, sob sanções, anuncia que a Ucrânia já começou os preparativos para novas eleições. Quem sairá vitorioso? Quando acontecerão? Enquanto isso, no fronte, as tropas russas avançam em alguns pontos, mas as forças armadas ucranianas contra-atacam com força, recuperando territórios ocupados. O que sabemos até agora? A linha de frente está em constante movimento. Tropas russas conseguiram adentrar Novoselka, na região de Donetsk, com apoio de blindados e infantaria. Fontes de inteligência confirmam a presença de cerca de 20 soldados russos no local, que tentam se entrincheirar entre as casas. Mas é improvável que resistam por muito tempo. As forças ucranianas devem expulsá-los em breve, e não seria surpresa ver imagens da destruição dessa coluna em retirada. Enquanto os russos celebram esse avanço pontual, os ucranianos não ficam para trás, libertaram a vila de Pichane, próxima a Pokrovsk, uma área cobiçada por Moscou. O sucesso das contraofensivas foi confirmado pelo representante do agrupamento operacional Khortytsia, que destacou vitórias também em outras localidades. Paralelamente, analistas registraram uma atividade aérea russa sem precedentes sobre Mariupol, cidade-chave para o deslocamento de tropas e equipamentos que agora são jogados na batalha. Segundo Petróleo Andriushenko, chefe do Centro de Análise da Ocupação, essas reservas foram acumuladas por cerca de 2 semanas e meia e agora são lançadas ao combate, apoiadas por aviões. Mas será que tem força suficiente para sustentar o ritmo? Duvido. Não vimos até agora um acúmulo de tropas que sugira capacidade de conquista real, é menos do que tinham quando tentaram tomar Oledar, e mesmo assim fracassaram. Enquanto isso, a imprensa ocidental expõe uma fratura preocupante. A OTAN está insatisfeita com a forma como a Ucrânia usa as armas fornecidas. O problema? Equipamentos de ponta, como os mísseis antitanque britânicos NAW, projetados para ataques precisos, estão sendo empregados de maneira indiscriminada, como se fossem lançadores de granadas comuns. Relatos indicam que, em vez de miradas cirúrgicas, os ucranianos disparam salvas de 5 ou 6 mísseis de uma vez, cada um custando mais de 100 mil libras. Além disso, há pouco tempo para treinar as tropas, e os oficiais ucranianos resistem a adotar táticas da OTAN, argumentando que a realidade da guerra exige adaptabilidade, não manuais. E a Europa diz não ao plano de Zelensky. A ideia de criar um exército único europeu, defendida pelo presidente ucraniano em Munique, foi rejeitada de forma categórica pelo ministro das Relações Exteriores da Polônia, Sikorski. Para ele, o bloco deve sim fortalecer suas capacidades de defesa, mas sem unificar as forças, e deixou claro: nenhum soldado polonês pisará em solo ucraniano fora do guarda-chuva da OTAN. Varsóvia reafirma seu compromisso com a proteção do flanco leste da aliança, mas não cede à pressão por uma mobilização europeia independente. Sikorski ainda revelou, em tom discreto, que Washington tem uma estratégia de negociação com Moscou e Kiev, uma abordagem inusitada, que ele prefere não detalhar, mas que, segundo ele, dá margem para esperança. Qual seria esse plano? As especulações estão abertas. E agora, a União Europeia parte para o contra-ataque comercial contra os Estados Unidos. Bruxelas prepara uma medida polêmica: banir a importação de produtos com agrotóxicos proibidos no bloco, mesmo que sejam permitidos em outros países. A decisão, que lembra a postura protecionista de Trump, pode afetar diretamente exportações americanas, como soja, café e abacate. Dados mostram que 38% do chá e 23% do café consumidos na Europa contém resíduos de pesticidas perigosos, alguns letais para abelhas e prejudiciais à saúde humana. A restrição deve gerar atrito com grandes exportadores, como Estados Unidos, Índia e China, e pode ser vista como retaliação às recentes críticas de Trump às barreiras europeias, como a proibição de moluscos americanos em 48 dos 50 estados. A Comissão Europeia, que por anos resistiu a pressões da França e outros membros por reciprocidade comercial, agora parece disposta a agir, mesmo correndo o risco de violar regras da Organização Mundial do Comércio. O argumento:
Só medidas baseadas em evidências científicas e não discriminatórias seriam aceitáveis. E a semana que vem será decisiva. Estados Unidos e Rússia iniciam rodadas de negociações sobre segurança na Europa, sem a participação europeia. Em resposta, líderes do bloco se reúnem em Paris para traçar uma contra-estratégia às jogadas inesperadas de Putin e Trump. Enquanto isso, a Arábia Saudita se oferece para sediar um encontro entre Biden e o líder russo, mas Kiev já deixou claro, não enviará nenhuma delegação ao Oriente Médio. Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial ucraniano, foi taxativo: qualquer informação sobre reuniões com russos é falsa. Não houve e não haverá negociações enquanto a guerra continuar. A estratégia ucraniana é clara: não há plano que vale a pena ser discutido enquanto a guerra persistir. O presidente Zelensky foi categórico ao descartar qualquer negociação que não inclua a soberania total da Ucrânia. E aqui surge um detalhe intrigante: poucas horas depois da declaração enfática de Andriy Yermak em seu canal no Telegram, a ministra da Economia ucraniana, Yulia Sviridenko, publicou uma foto direto da Arábia Saudita. Segundo ela, uma delegação governamental estava no país para fortalecer laços econômicos e preparar uma futura visita de Zelensky, mas, curiosamente, nenhuma palavra sobre negociações de paz. Coincidência? Ou uma mensagem sutil de que, mesmo em guerra, a Ucrânia não fecha portas, mas também não cede? A BBC esclareceu: não houve delegação ucraniana enviada, nem sequer um convite formal. Zelensky, por sua vez, reforçou: jamais aceitará acordos costurados às suas costas por Washington e Moscou. Para Kiev, qualquer mesa de negociações deve incluir a Europa. E o tom do presidente ucraniano não deixa dúvidas: um diálogo com Putin não é um debate, é um confronto com um assassino e terrorista. A Ucrânia não reconhecerá a ocupação russa, mas admite que a reconquista dos territórios pode seguir dois caminhos: o diplomático, preferível, ou o militar, com um custo humano que Zelensky classifica como demasiado alto. Sem o apoio concreto dos aliados, a vitória tática é possível, mas a guerra se arrastará. Se nossos parceiros não nos derem as armas de que precisamos, será longo. Muito mais longo do que deveria, alertou. Ainda assim, o presidente ucraniano insiste: o mundo deve escolher a diplomacia. Mas há outro tema que tem ganhado espaço nos discursos de Zelensky: as eleições. Para ele, são inviáveis enquanto durar a guerra, uma posição que contrasta com a de seu rival, o ex-presidente Petro Poroshenko, recentemente sancionado pelo Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia. Poroshenko afirma que o país já se prepara para votar em 26 de outubro deste ano. Um detalhe crucial: a Rússia não cansa de questionar a legitimidade de Zelensky, enquanto os Estados Unidos, pela voz de Kurt Volker, ex-enviado especial para a Ucrânia, defendem que a democracia não pode ser adiada, nem mesmo em tempo de guerra. Se as urnas fossem abertas hoje, quem você acredita que sairia vencedor? Um apelo à Europa: não negocie com um mentiroso. Yulia Navalnaya não deixou margem para dúvidas em Munique: negociar com Putin é um erro fatal. O líder russo, segundo ela, não apenas mente, como reescreve as regras do jogo conforme sua conveniência, forçando o mundo a jogar em seu campo. Em um discurso emocionado, a viúva de Alexei Navalny, cuja morte completa um ano, dirigiu-se também aos russos: não traiam os ideais de Alexei. Não desistam. Avancem rumo à Rússia do futuro que ele sonhou. Navalnaya acredita que o legado do marido continua vivo, unindo pessoas e expondo a verdade sobre o regime de Putin. Seus palavras devem ecoar cada vez mais alto, até que um dia, e esse dia virá, essas ideias triunfarão. Uma Rússia livre, justa, europeia. Aquela pela qual ele lutou e pela qual deu a vida. E você, leitor, como imagina essa Rússia do futuro? Uma nação sem censura, sem repressão, integrada à Europa? Ou ainda refém de um sistema que sobrevive à custa do medo? Compartilhe sua visão. Valenki, o símbolo de uma guerra que não acaba. Enquanto a política divide, um produto une os russos: as Valenki, as tradicionais botas de feltro. As vendas dispararam em 2024, batendo recorde em 3 anos, com um crescimento de 27,6% em apenas 12 meses. Os russos gastaram 2,41 bilhões de rublos no item, um fenômeno impulsionado, sobretudo, pelo comércio online. Curiosamente, a fábrica de Yaroslavo, uma das maiores produtoras, já abasteceu o exército russo até 2012, quando as forças armadas cancelaram os pedidos, alegando estoques excessivos de modelos soviéticos.
Hoje, no entanto, as Valenki voltaram a ser equipamento essencial, não por encomenda estatal, mas por iniciativas civis que as enviam às trincheiras para evitar que os soldados congelem. Uma ironia macabra: enquanto a propaganda russa exalta a resistência heroica, são os civis que bancam o básico para uma guerra que o Kremlin insiste em chamar de uma operação especial. Belarus, entre o sonho europeu e a realidade da ditadura. Svetlana Tikhanovskaya não teme sonhar alto. Para a líder da oposição bielorrussa, o futuro de seu país está na Europa, sem prisioneiros políticos, sem tirania, com democracia plena. Em um apelo direto aos líderes europeus, ela pediu: não excluam a Belarus. Não ergam um novo muro de Berlim entre nós. Ajudem-me a devolver minha nação à família europeia. Tikhanovskaya citou Zelensky, que recentemente declarou que as fronteiras da Europa devem se estender até os confins orientais da Belarus. A mensagem é clara: isolar Lukashenko não é isolar o povo bielorrusso, mas sim condená-lo a viver sob um regime que sufoca qualquer dissidência. O debate está aberto: a Europa deve pressionar ou dialogar com ditaduras? A história mostra que concessões autocratas raramente trazem liberdade. E você, o que acha? A Belarus merece e pode ser europeia? Fique conosco. A equipe do Nesta continua monitorando cada desenvolvimento, com atualizações em tempo real em nossos canais no Telegram e no X. Seu engajamento nos fortalece. Até a próxima e que as notícias que virão sejam de esperança.